Olá, seja bem-vindo a mais uma palestra cujo tema de hoje é harmonização facial, milagre ou planejamento? A gente tem vivido a era da harmonização, onde muitas pessoas procuram os consultórios estéticos para transformar a face, mas infelizmente muitos têm caído na tal modinha da vez. E eu vou mostrar para vocês que a gente consegue desenvolver um trabalho com qualidade, porém de fato fazendo um planejamento. E vamos descobrir se de fato a gente pode descobrir se esse milagre ele deve existir ou não. Então seja bem-vindo à minha aula. Para quem não me conhece, eu sou Vinícius Said, eu sou biomédico, especialista em biomedicina estética, formado pela Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública. A minha área de atuação ela não começa com a área da estética, ela começa com a área das análises clínicas e ao longo dos anos eu venho desenvolvendo um lindo trabalho, tanto a nível nacional quanto a nível internacional, voltado para estudos relacionados às questões estéticas, não apenas facial, mas também corporal e capilar. Bom, como o nome do tema já diz, a harmonização facial será o nosso eixo comum. Mas antes de falar desse assunto, eu preciso de fato mostrar para vocês que vocês já estão cansados de saber que existe uma grande procura por procedimentos estéticos, não só no Brasil, mas também em todo o mundo. E de fato o que me preocupa em relação a essa busca exacerbada pela beleza e a ingressão de grandes profissionais dentro da área, a grande procura, é de fato pela falta de capacitação. Existem muitos profissionais saindo de algumas áreas e vindo para as áreas estéticas, relacionadas à estética. Entretanto, a falta de capacitação tem me trazido uma certa preocupação com o futuro que a estética ela pode, de fato, desenvolver. Até mesmo porque a gente sabe que trabalhar com estética é trabalhar com a autoestima das pessoas. E isso requer um cuidado muito especial, porque infelizmente, algumas pessoas chegam nos consultórios querendo um resultado milagroso, onde na verdade a gente vai oferecer um planejamento e vai fazer um trabalho de acordo com a realidade que o propósito da fisiologia e do mecanismo de ação dos produtos pode desenvolver e pode vir a melhorar essa qualidade de pele. Então, quero deixar você à vontade, tá joia? Para me fazer aquelas perguntinhas ao final da aula. Pode me interromper a hora que vocês quiserem. E volto a dizer, não existe dúvida besta. Então, pode perguntar, pode me parar no momento que quiser, para que nenhuma dúvida passe despercebida. Tá legal? Bom, diante desse conceito, o que é que eu quero dizer para vocês? O paciente ele chega no consultório, a gente primeiro precisa fazer essa perguntinha básica. O que é que te trouxe aqui? Como é que eu posso te ajudar? Através dessas perguntinhas, a gente consegue, na verdade, já abrir um start para entender qual é a queixa principal. E muitas vezes essa queixa principal, ela pode se tornar queixa secundária. Às vezes eu recebo paciente no meu consultório, hoje diante da mídia, diante do acesso fácil às informações, às vezes o paciente ele já chega com conhecimento de causa a respeito do procedimento que ele acha que deve fazer, que ele acha que é o procedimento correto. Então, às vezes eu recebo esse paciente no consultório, doutor, eu quero fazer aplicação de toxina botulínica. 3 unidades aqui, 3 aqui, 3 aqui. Eu já tiro meu jaleco, pronto, pode se vestir, já pode se auto-aplicar. E na verdade a gente precisa ter um cuidado com essas informações, porque muitas vezes essa queixa ela pode se tornar queixa secundária, tá bom? Então entender qual é a necessidade que esse paciente tem é o ponto de partida. Feito isso, a gente precisa fazer a anamnese. A anamnese, de fato, ela vem para poder trazer informações que serão importantes na elaboração desse protocolo de tratamento. É importante eu falar para você que a anamnese, ela precisa ser respondida pelo paciente, não entrevistada. Infelizmente, alguns profissionais criam o hábito de fazer uma entrevista. Tem problema, tem câncer, já teve algum problema intestinal, tem diabetes, tem, sei lá, constipação. Então, não. Quando você entrevista o paciente,
pelo fato de existirem perguntas relacionadas à patologia que tem uma sequência de respostas negativas, muitas vezes alguma resposta que deveria ser dita como sim pode ser negligenciada e ser dita como não. Então, quando você entrega a ficha de anamnese para o paciente, ele tem um certo tempo para ler com calma essas perguntas e responder de acordo com a veracidade dos fatos. Tá? Então, dou essa dica para vocês, deixem que o paciente responda, depois vocês vão questionar algumas respostas que eles responderam para que de fato a gente consiga deixar muito bem esclarecido e de fato mostrar para ele que se a necessidade que ele tem em relação ao tratamento ela vai ser alcançada ou não. Por que eu falo isso? Não às vezes para o tratamento facial, mas às vezes no tratamento corporal, cito por exemplo o emagrecimento. Às vezes o paciente ele quer iniciar um tratamento de emagrecimento, porém tem várias outras patologias agregadas ao processo de emagrecimento. Então, com algumas respostas que serão feitas através das perguntas da anamnese, a gente vai conseguir mapear afunilar alguns critérios importantes para saber se esse paciente está apto ou não para realizar essa técnica naquele momento, tá certo? Um importante a gente lembrar, fisiologicamente, que o processo de envelhecimento ele está relacionado a fatores fisiológicos que vocês já estão cansados de saber, mas os principais eixos estão em questão dos fatores tanto intrínseco quanto extrínseco. A gente precisa entender quais são os hábitos que esse paciente segue e muitas vezes relacionados aos fatores extrínsecos, fatores ambientais e hábitos de vida estão totalmente interferindo no processo do fotoenvelhecimento, tá? Como, por exemplo, a ausência do uso do filtro solar. Infelizmente, às vezes alguns pacientes mantêm o filtro solar dentro da bolsa de praia. Vou à praia, o filtro solar já está lá e muitas vezes já até vencido. Então a gente precisa orientar de acordo a certos hábitos que vão nos ajudar nesse processo de prevenção ou de diminuição do aceleramento do envelhecimento, certo? Com isso, é preciso ressaltar que existe uma alteração na produção da melanina. A melanina, muitas vezes, o paciente exposto à radiação, exposto à luz solar visível ou não visível, certo? Acaba alterando essa produção de melanina, fazendo com que haja um processo de hiperpigmentação na pele. Tem uma redução da capacidade oxidante, tem uma redução também, o achatamento da espessura dérmica, a diminuição do processo de renovação tecidual. Então, tudo isso vai fazendo com que esses fatores sejam interferentes no processo fisiológico e, como consequência, o agravamento do envelhecimento, tá certo? Com isso, o sistema tegumentar, nós temos uma camada mais superior, que é a camada chamada epidérmica, nós temos uma camada média chamada de derme e nós temos uma camada mais profunda chamada de hipoderme. A epiderme ela é constituída por outras camadas, cujos folhetos embrionários ectodérmicos darão origem a elas. A gente tem a camada basal, rica em matriz extracelular, onde nós temos células-tronco que sofrerão uma sequência de diferenciações e que nesse processo darão origem às camadas mais superiores. Então a gente vai ter a camada granulosa, a camada espinhosa, a camada lúcida, a camada córnea. É importante eu lembrar para vocês, certo? Que esta camada, a epidérmica, ela é um tecido avascular. Todo o processo de nutrição é feito pela derme, claro que na matriz extracelular a gente tem substâncias nutritivas que farão o processo de nutrição desse tecido. E importante lembrar também que nessa camada, a camada lúcida ela pode ser vista apenas na planta dos pés, na palma das mãos, certo? E nos dedos, na pontinha dos dedos, então nas digitais. Se a gente fazer uma extração, uma biópsia de uma outra parte do tecido, a camada epitelial, a camada lúcida especificamente da camada epitelial, a gente não conseguirá ver a presença dela, certo? Bom, como eu já havia dito, o processo de nutrição vem da derme. A derme a gente tem como a principal célula os fibroblastos. A gente também tem uma rede de fibras colágenas e elásticas que toda vez que eu estimulo a produção, o aumento da produção de fibroblastos, como consequência, ele dará origem a essas fibras que darão a sustentação para o tecido.
É importante eu também lembrar que ele consegue atrair células do sistema imunológico para atuar no processo de reparação tecidual e, além disso, fazer com que haja uma produção de substâncias eutróficas que farão o processo de nutrição dessa derme, tá? Abaixo dela, a gente tem a hipoderme. Lembrar que os folhetos embrionários mesodérmicos é quem darão origem à derme e à hipoderme. E lá na hipoderme, a gente tem a principal célula, que são os adipócitos, onde, se eles são acomodados na camada mais superior, a gente tem uma camadinha mais superficial. Geralmente, em tratamentos corporais, a gente tem aí uma presença, de repente, de uma celulite, e o acúmulo de células adiposas, uma camadinha mais profunda, a gente tem, de repente, aí a tal chamada de gordura localizada. Então, nesse processo, é importante a gente entender essas camadas superior, média e profunda para saber, por exemplo, qual será o ângulo de entrada da minha agulha em determinados procedimentos. Infelizmente, muitas pessoas acabam negligenciando esse plano de aplicação, essa forma de aplicação e o ângulo. E se eu entro, por exemplo, com uma agulha muito superficial, atingindo essa camada epidérmica, eu vou estar fazendo um processo de nutrição ou tratando, de repente, uma hiperpigmentação. Mas se eu angulo, eu trago para um ângulo de mais ou menos 30 a 45 graus, chegando na derme superficial ou média, eu consigo fazer um estímulo de fibroblastos. Então, eu vou estar trabalhando com outro tipo de tecido, com uma outra finalidade, tá? Então, diante disso, sabendo o paciente quando chega na clínica, a gente vai tentar entender o que é que está acontecendo com esse paciente, ou seja, qual é a fase do processo de envelhecimento que ele está sofrendo. A gente já tem uma diminuição da produção de ácido hialurônico a partir dos 25 anos. Essa produção ela diminui e com isso a gente começa a agregar outros fatores, como nós já vimos lá nos fatores extrínsecos. Eu tenho uma diminuição da produção de colágeno também, da produção de elastina, com isso eu tenho um achatamento da derme e eu consigo deixar a derme frouxa. E a derme ficando frouxa, eu dou um início a um outro processo, um outro comprometimento estético, que é a flacidez. Então percebo que entre os 30 aos 40 a gente tem um afunilamento, né? Uma diminuição da espessura dérmica, eu vou perdendo fibras colágenas, fibras elásticas e com isso eu vou deixando o meu tecido mais frouxo. E ainda tem a questão da fadiga muscular que vai envolver esse processo, contribuindo para a flacidez propriamente dita. Então perceba nessa outra ilustração que eu tenho uma diminuição da produção de colágeno, certo? E com isso, observe, ó, como eu tenho o afrouxamento. Eu tenho a diminuição, né, das fibras que sustentam esse tecido e, como consequência, eu tenho a presença e o aparecimento de marca de expressão e rugas, que no futuro ela pode se transformar de rugas dinâmicas para rugas estáticas. Falaremos disso em um outro momento, tá? Então, com isso, o paciente chega na clínica, a gente já precisa explicar para ele que todos nós vamos passar pelo processo de envelhecimento. Óbvio que nós podemos nos envelhecer com qualidade, né? Mantendo os hábitos de nutrição, mantendo uma suplementação que a minha pele precisa e entender esse processo de envelhecimento. Eu preciso começar a entender o que é que está acontecendo com o rostinho do meu paciente. Porque ao longo do processo a gente vai ter uma perda de tecido subcutâneo importante na face e a diminuição dessa camada de tecido subcutâneo vai fazer com que a pele ela comece a ceder, que ela comece de fato, ó, a vir com relação à gravidade a um decréscimo. E observe que um paciente mais jovem, ele tem a projeção da região malar, ele tem a projeção do mento e ao longo do processo ele vai perdendo esses contornos mandibulares e acumulando aquela gordurinha na região mais inferior, que é o que a gente chama de jaws, certo? O acúmulo dessa gordurinha aqui, ó, traz esse aspecto envelhecido que eu preciso de fato de um tratamento para poder ajudar a melhorar esse quadro, ok? Diante disso, existe um aparelho chamado luz de Ude.
Já que eu estou me comprometendo a fazer um tratamento facial, investir em técnicas faciais, a gente precisa ter esse equipamento na clínica justamente para que eu analise as variações de cores. A luz de UD é uma luz UV capaz de nos informar quando incidir essa luz sobre o rostinho do paciente. Através de cores eu consigo perceber se essa pele está sofrendo um processo de desidratação, se essa pele tem um excesso de oleosidade, se eu tenho um processo de desvitalização, ou seja, um desprendimento muito acentuado da camada córnea, se eu tenho uma má vascularização. Então, através dessas cores, eu consigo, por exemplo, já perceber se essa pele está desidratada ou não. Logo, o que muitos profissionais erram é, de fato, às vezes, quando a queixa do paciente, doutor, eu estou me sentindo envelhecido, com o rostinho caído, aí já entra diretamente com o preenchimento, o que acaba, na verdade, comprometendo o resultado final. Por quê? No preenchimento, que eu vou falar daqui a pouquinho, a gente dá uma estimativa de quanto será a durabilidade desse produto, que geralmente é em torno de até 12 meses. Só que se eu pego um quadro onde o meu paciente ele apresenta um excesso de desidratação na pele, se essa pele ela está desidratada e eu tenho um produto extremamente rico em nutrientes, que é o ácido hialurônico, por exemplo, quando eu administrar esse produto e que eu colocar esse produto na pele do paciente, a pele ela vai absorver. Então, além de repente, eu estimo que eu gastaria 3, 4 seringas, com certeza eu vou gastar uma quantidade muito superior, porque a pele ela já começa com o processo de desidratação. Então, é por isso que eu levanto a bandeira, explico e reexplico e coloco na cabecinha de vocês que é extremamente importante o processo de preparação dessa pele, tá? E a gente percebe, fisiologicamente, como eu já havia dito, só para reiterar, que a gente vai tendo essa perda de tecido subcutâneo e a flacidez ela se torna mais presente, o rosto ele se torna mais envelhecido, conforme eu já tinha dito para vocês. Quando o paciente ou vocês resolverem fazer um planejamento de tratamento com ácido hialurônico, é importante vocês explicarem para o paciente qual é a quantidade de ácido hialurônico que contém uma seringa. Neste caso, é 1 ml de produto. Por que não existe milagre? Existe planejamento. Porque é a quantidade de produto que será administrada que dará forma ao rosto. Eu não posso, em hipótese alguma, transformar um rosto com apenas uma seringa. De forma representativa, aqui é aquela colherinha que a gente mexe o açúcar, 1 ml de produto é metade da metade da colher. Então, com uma seringa é impossível que eu consiga fazer, de fato, com que haja essa transformação. Eu preciso ir agregando uma quantidade significativa de seringas em pontos específicos da fase para promover essa mudança e essa mudança nessa proporção, trazendo uma simetria no rosto do seu paciente, certo? Por que é importante esclarecer isso? Porque chega um determinado momento do tratamento que muitas vezes a gente precisa adicionar uma quantidade a mais do que foi planejado. Então precisa ter uma conversa muito clara com o seu paciente para que ele não ache que de repente você estimou 5, 6 seringas e que vai ser somente aquilo. Possa ser que tenha necessidade de usar uma quantidade um pouco maior, tá bom? Trouxe esse exemplo, tá? Esse é um caso da nossa clínica, onde essa paciente ela precisava fazer uma sessão de fotos, a neta nasceu e ela queria fazer um processo de harmonização facial. E aí, nós resolvemos, de acordo com a queixa da paciente, seguir exatamente como ela pediu, porque as fotos seriam 8 dias após a data dessa consulta. Resultado da história, o que é que nós fizemos? Iniciamos o processo de preenchimento da região, sem tratar essa pele. Vamos avaliar aqui a foto do antes. A gente tem uma presença de hiperpigmentação, temos melanose solar aqui envolvida, temos o melasma presente também em região de terço superior e terço médio. A gente tem a presença de uma ruga estática. O que seria essa ruga estática? É quando eu olho para o paciente e a ruga ela já está presente. Então ela já tem a presença de ruga estática, ela tem um excesso de flacidez, a pele, você percebe que ela está desvitalizada. Logo, eu te pergunto, devo começar pelo preenchimento ou devo começar pelo processo de preparação dessa pele?
Percebe que é importante a gente melhorar essa qualidade de pele? Então, fomos para o preenchimento. Estimava-se que a gente fosse usar 6, 7 seringas em média. Porém, durante o processo do preenchimento, o que é que aconteceu? O que eu já havia explicado. Entrava com o produto e a pele absorvia. Paramos no meio do caminho e entramos com os fios de sustentação. Colocamos 4 fios de um lado, 4 fios de outro e a pele ainda começava a ceder. Depois disso, fizemos o restante do preenchimento, fizemos a toxina botulínica para poder suavizar. Esse é um pós-imediato, ainda tem um edema ali envolvido, mas perceba que não é um resultado tão legal. A gente poderia oferecer uma qualidade muito melhor. Óbvio que de fato a paciente nos ouviu, fez a sessão de fotos maquiada, depois ela voltou e deu continuidade ao seu tratamento. Começou o tratamento com os bioestimuladores de colágeno e depois a gente teve um resultado incrível. Mas por que eu trago essa foto? Justamente para vocês perceberem a importância de preparar essa pele antes, tá? Doutor, e o que eu posso preparar? Não apenas para os injetáveis, certo? A gente tem hoje os bioestimuladores de colágeno, cito o ácido L-polilático e cito a hidroxiapatita de cálcio, que são excelentes bioestimuladores injetáveis, tá? Mas a gente também tem outros bioestimuladores, como por exemplo a clifrequência, a radiofrequência, temos o microagulhamento, que são procedimentos que também aumentam a produção de colágeno na região. Confesso que os meus queridinhos são os bioestimuladores, certo? A depender do caso, eu avalio se eu vou entrar com o ácido L-polilático ou se com a hidroxiapatita de cálcio. Depende da finalidade, da proposta e da condição financeira do meu paciente naquele momento. Confesso para vocês que eu não negligencio o paciente. Eu tenho um procedimento que custa em média R$500, R$400 e eu tenho um procedimento com ácido L-polilático que custa uma média de R$2.000 a R$2.500. Então, a depender da condição financeira do meu paciente, eu vou ajustando o tipo de tratamento e vou vendo, né, o que eu posso oferecer para ele de acordo com a necessidade, tá bom? Até aqui tá tudo bem? Estão conseguindo me compreender? Guardem as perguntinhas aí, que já vamos sanar todas essas dúvidas, tá certo? Bom, observe esse outro caso. Essa paciente me procurou para fazer a harmonização, mas observe essa foto inicial. Percebam que ela tem, né, a presença de marcas, de rugas estáticas já na região, tem um processo de flacidez envolvida, tem a questão da desvitalização. Então observe como é que eu começo a harmonizar essa face com a pele nesse perfil. O que é que eu comecei a fazer? Bioestimulação de colágeno. Percebam, olha só, eu fiz de fato proposital. No primeiro momento, e aqui eu deixei sem fazer. Olha como já fomos melhorando o aspecto da pele só com uma sessão. E eu não tinha completado ainda os 30 dias da data da primeira sessão. Então fiz isso propositalmente, justamente para a gente conseguir comparar o efeito do bioestimulador e a ausência dele, certo? Então, nunca negligencie. Hoje, nos meus protocolos de harmonização facial, eu já incluo a bioestimulação de colágeno para justamente já melhorar e trazer uma qualidade para essa pele e devolver os nutrientes que essa pele precisa, tá bom? Sendo assim, a gente tem aqui, ó, uma incógnita, né? Como vocês puderam ver lá na imagem do processo de envelhecimento, nesse processo a primeira região a ser comprometida é a região malar, por conta da perda de tecido subcutâneo. Então, às vezes, quando o seu paciente chega na clínica para poder, de fato, resolver essa questão do aspecto de cara de cansada, muitas vezes o tratamento, ele já chega, doutor, eu tô com essa carinha de cansado, o meu suco já tá marcado. E infelizmente alguns profissionais acabam derrapando na hora desse planejamento e já começam fazendo o preenchimento do suco nasogeniano. E nem sempre ele é a queixa principal. Quando a gente percebe que a queixa é de fato essa carinha de cansada e a marcação do suco nasogeniano, pode ter certeza que o problema está superior, na região superior. A gente tem uma perda subcutânea da região malar e é isso que faz com que o seu paciente ele fique com essa carinha de cansado.
Logo, eu preciso explicar para ele que o problema a causa do problema está na região malar. Então, você tem a oportunidade de devolver o volume perdido para essa região e, além disso, tratar o suco nasogeniano. Mas isso, de fato, você precisa explicar para ele por conta da questão da quantidade de seringas que serão utilizadas. No mínimo, para resolver um problema nessa região malar, no mínimo 2 seringas. Então, geralmente, para o meu paciente, eu já incluo, a depender do caso, 3 seringas para resolver esse problema. Quando você reposiciona a região malar, ou seja, devolve o volume perdido, você já consegue, de fato, diminuir o suco. Se é um suco superficial, ele vai desaparecer. Mas se for um suco médio, ainda vai ficar, médio ou profundo, ainda vai ficar um pouquinho da marca de expressão no suco nasogeniano. E neste caso, a gente deve também preencher essa área. Lógico que o valor do procedimento ficará um pouco mais caro. Então, eu trouxe esse exemplo. Uma paciente que resolveu fazer eu indiquei o tratamento, a queixa era o suco e eu devolvi o volume para a região malar apenas. Então, observe que ela saiu dessa carinha de cansada. Lógico, eu comecei também com peeling químico para poder tratar as manchinhas que estavam presentes nessa pele, certo? E aí ela ficou satisfeita. Observe que eu tenho ainda um pouco da marcação do suco nasogeniano, esse um pouco mais superficial, mas ela se sentiu satisfeita. Já nesse caso aqui, a paciente de fato ela tinha também essa queixa do suco nasogeniano, certo? E aí depois, só que ela não podia disponibilizar, né, financeiramente para fazer o tratamento total. Como ela só tinha dinheiro para uma única seringa, eu priorizei tratar o suco nasogeniano, porque com uma única seringa é impossível resolver o problema da região malar, são no mínimo 2. Então, resolvi o problema do suco nasogeniano, observe que ele ficou maravilhoso, porém, observe isso na parte superior, como a gente ainda tem, né, essa perda de tecido da região malar. Então, orientei a paciente, retornei no máximo 3 meses para poder a gente fazer esse tratamento e resolver o problema dela. Então, são esses aspectos, né, que vocês precisam levar em consideração. Quando a gente pensa em fazer um preenchimento da região malar, é importantíssimo relembrar da anatomia, né, onde a gente tem um forame infraorbitário, forame supraorbitário. A gente pode fazer essa aplicação periosteal, certo? Fazendo o depósito do ácido hialurônico diretamente na região óssea, fazendo uma sustentação dessa área. Como eu posso fazer também a aplicação com cânula em região de derme, tá? Eu posso também fazer a aplicação do tal chamado Top Model Look, que é a volumização da área do zigomático, onde realmente as meninas passam o blush, ela fica um pouquinho mais projetada. Então eu tenho várias formas de fazer um preenchimento dessa região malar. Com cânula em região de derme, periosteal com agulha, ou eu posso fazer também ou com agulha ou com cânula a volumização dessa região posterior de zigomático, certo? Bom, e aí a gente consegue, aqui é o antes, né, dessas duas pacientes, e aqui o depois do resultado delas, suco e a outra somente o malar. Observe esse caso, também é um caso bem interessante. Essa paciente ela chegou querendo buscar fios de sustentação. Mas observe que ela tem, né, uma bolsa muito proeminente nessa região da pálpebra inferior. E engraçado que é uma bolsa que não é Chanel, então não vale a pena. Então observe que a gente tem um edema, né, presente nessa área. Então eu precisava resolver esse problema. Comecei a fazer uns tratamentos injetáveis com intradermoterapia a princípio, fiz peeling químico e depois fui para o preenchimento. Também era uma paciente que não tinha condições de comprar uma grande quantidade de seringas e eu fui fazendo com que ela pôde, que foram apenas, acreditem, apenas 3 seringas. E eu consegui trazer esse resultado bacana, projetei a região do malar, tirei as rugas de marionete, suavizei o suco e olha como ficou o resultado final. Final não, né? O resultado após essas sessões, essas primeiras sessões. Olha como suavizou a bolsa, né? Então é importante a gente preparar essa pele. Depois ela retornou, juntou uma graminha e voltou para a gente terminar a harmonização e ficou um resultado bem interessante.
Então, aqui no outro caso, a queixa tinha presença de cicatriz de acne, uma pele flácida. Então, tratamos a área dos olhos, tratamos a cicatriz de acne e depois fizemos o preenchimento. Claro que a gente tem, né, um edema presente no momento, então isso foi uma foto de imediato. Então aqui a gente tem um resultado frontal e a gente tem aqui o dela. Olha como ficou bem interessante. Olha como melhorou muito o tratamento da cicatriz, certo? Como eu falei, tudo é uma questão de planejamento. Vocês precisam sair da zona de conforto em querer oferecer um resultado imediato. Depende também, óbvio, do porquê que esse paciente quer fazer o tratamento. Às vezes é porque ele quer ir para um casamento, para um aniversário, sei lá, para um evento. Óbvio que eu vou avaliar com calma qual a necessidade dele. Mas se você conseguir fazer um planejamento para resolver todo o problema e oferecer uma qualidade de resultado maior, você terá um tratamento com certeza excepcional, certo? E com isso, a gente tem, tá vendo? Um resultado bem interessante em relação a essa área. Olha só, a marcação do ângulo da mandíbula. Era gordinho, ficou com a mandíbula um pouco mais definida, né? Então, um outro ponto para a gente tocar, só para a gente já fechar com chave de ouro esse tema, é a questão da aplicação da toxina botulínica. Toxina botulínica, a meu ver, eu a considero como a cerejinha do bolo. Muitos profissionais começam os tratamentos por ela. Eu, particularmente, não começo pela toxina botulínica, já que eu vou fazer outros tratamentos de preparação de pele. Por quê? Todo o processo inflamatório que você gerar naquela área poderá interferir na durabilidade da toxina. Isso mesmo, poderá interferir na durabilidade, tendo em vista que o processo inflamatório ele libera citocinas pró-inflamatórias, interleucina 6, IL6 e IL9, marcadores tumorais, e tudo isso pode fazer com que o músculo, por conta do processo inflamatório, diminua a força de contração muscular e, como consequência, o músculo ele ganhe força para voltar a contrair. Então, para que eu não corra o risco de ter uma interferência nessa durabilidade, eu prefiro fazer os tratamentos prévios de preparação para depois aplicar a toxina botulínica. E aí eu chamo a atenção para vocês, quando eu falo de toxina, a gente sabe que a acetilcolina, que a toxina botulínica, ela quer bloquear o neurotransmissor, que é a acetilcolina. Quando nós expressamos as nossas emoções, o sistema nervoso central, ele recebe a informação, por exemplo, de que você quer sorrir. Aumenta a produção de acetilcolina, manda esse neurotransmissor para os músculos responsáveis pelo sorriso. Por exemplo, levantador do lábio superior e da asa do nariz, risório, orbicular da boca e dentre outros. Com isso, o músculo contrai e a gente sorri, certo? Só que isso, claro, em milésimos de segundos. Nesse momento, quando a gente se propõe a aplicar toxina botulínica no paciente, eu preciso entender qual é o padrão de contração muscular. Isso mesmo. Existem pacientes que têm uma contração muito forte, que eu vou chamar ele de hipercinético, cujo músculo é hipertônico, e ele tem uma movimentação muito lenta, que eu vou chamá-lo de hipocinético, com uma força de contração hipotônica. Por que é importante eu saber disso? Para saber qual a quantidade de unidades que a toxina botulínica será iniciada. Uma unidade de toxina faz efeito, assim como 3, como 5, como 10 também faz. Então, quando eu tenho uma força de contração lenta, eu começo com um número baixinho e vou aumentando gradativamente, certo? Isso melhora a exposição, eu vou expor meu paciente a uma dose muito menor, ok? Observe nessa imagem, a força de contração deste lado é igual a essa? Não. Logo, se eu tenho uma força de contração diferente, a quantidade de unidades a ser aplicada também será diferente. E eu preciso respeitar isso. Muitas pessoas seguem como receita de bolo. 2 unidades de um lado, 2 do outro, uma de um lado, uma do outro, fazem como um padrão e não é padrão. Cada paciente tem a sua expressão e isso precisa ser levado em consideração. Então, se a força de contração de um lado ela é diferente, do outro ela é um pouco mais forte, óbvio que a quantidade de unidades também será diferente. E aí vocês querem, às vezes, oferecer uma proposta de arqueamento de sobrancelha.
Vamos arquear a sobrancelha com toxina botulínica. Calma aí. Primeiro eu preciso avaliar qual é a força de contração do músculo frontal. O frontal, ele tem uma força de contração de 3 tipos. Observe, por que Malumada, uma atriz brasileira, né, que todo mundo conhece, muitas pessoas conhecem, por que ela tem essa sobrancelha baixinha? Porque ela tem uma força de contração central do músculo frontal. Ela não tem a força de contrações laterais e, como consequência, ela não consegue ter um arqueamento de sobrancelha com toxina botulínica. Eu teria que fazer outras técnicas. De repente, fazer preenchimento, de repente, fazer fios de sustentação, ou então tentar fazer os pontos avançados da toxina botulínica para tentar fazer esse arqueamento. Então isso precisa ser levado em consideração. A gente precisa lembrar que o músculo frontal, isso foi um experimento que eu fiz nos Estados Unidos e fotografei o músculo frontal. Muitas vezes eu tenho uma queixa muito recorrente de profissionais que têm dificuldade de fazer o relaxamento dessa área. O músculo orbicular, ele é muito fininho, então precisa ter um cuidado com a quantidade da entrada de agulha que vai ser administrada nesse músculo. Caso contrário, caso você entre mais do que o bisel, um pouco mais do que o bisel, uma quantidade de toxina ela pode ficar muito concentrada na região mais óssea e com isso dificultando o relaxamento. Por isso é importantíssimo a gente manter os estudos regulares com das estruturas anatômicas para que de fato a gente tenha um domínio sobre a técnica de aplicação. Aqui é um paciente que ele tem uma força de contração muito forte, ou seja, um paciente hipercinético com músculo hipertônico. Então a gente fez a aplicação da toxina botulínica nos pontos específicos, conseguimos o resultado, né, de relaxamento, e ele tem um outro comprometimento, que é a presença de uma ruga estática na glabela. Posteriormente a gente tratou, né, essa região glabelar, outros tratamentos, e conseguimos chegar num resultado satisfatório. É por isso que eu digo para vocês, milagre não existe, e sim planejamento. Então, quando a gente trabalha tentando de fato resolver a causa, oferecer uma qualidade de resultado final, uma qualidade de pele, uma pele bem nutrida, a gente chega em resultados incríveis, como esse exemplo, por exemplo, onde a gente tem a presença, né? Olha só, tem as definições da região mandibular, projeção de mento, projeção dos malares, e a gente consegue oferecer um rejuvenescimento incrível e com uma qualidade final excepcional. Então, com isso, eu quero agradecer pela sua presença. Eu espero ter contribuído significativamente na sua carreira profissional. Estarei à disposição com o que você precisar, tá certo? Pode contar comigo. Dúvidas? Elas precisam ser sanadas, então vamos agora, não deixe que as dúvidas passem despercebidas, então vamos estudar cada vez mais, rever os artigos, rever todo o conteúdo que vocês anotaram, para que a gente possa se tornar um profissional cada vez mais científico, que a gente possa entender o que é que está se fazendo e não simplesmente ser meros profissionais técnicos. E eu sempre uso uma frase nas minhas palestras como meu lema de vida. Hashtag cada um com seu talento. Faça com amor, dê o seu melhor sempre, tá bom? Um beijo especial e até breve.